38. Deus Vampiro Mais Forte. Capítulo 371. Eu também. Autor: Lâmina do Crepúsculo. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Os aprendizes ficaram boquiabertos, em silêncio, atordoados, enquanto as palavras ultrajantes de Damon ecoavam pelo vasto salão. Por um momento, ninguém sequer respirou. Vocês me ouviram, disse Damon. Cada um de vocês que foi chamado de inútil, cada um de vocês que foi posto de lado, ridicularizado ou descartado por esta fraude. Ele inclinou o queixo em direção ao mestre ferreiro sem lhe lançar mais do que um olhar. Estou lhes dando uma escolha. Ficar como estão, rastejando na terra em que eles enterrou. Ou ficar comigo e se levantar. Murmúrios irromperam imediatamente, mais altos desta vez, cheios de descrença, desejo e medo. Ele não pode estar falando sério, sussurrou um aprendiz, agarrando o avental. Mas, se for verdade, outro murmurou, com os olhos arregalados, então até nós, até mesmo os fracassados, poderíamos. O rosto do mestre ferreiro se contorceu de raiva, seus dentes rangendo audivelmente. Que diabos estava acontecendo? Som já era ruim o suficiente, e agora esse lunático iria recrutar um bando desses idiotas inúteis. Se por acaso a verdade vier à tona, seria um golpe do qual ele jamais se recuperaria. Seu tolo ingênuo. O que você pensa que está fazendo? Está simplesmente desperdiçando seu dinheiro com lixo inútil. Ele latiu para Damon, e como ele não lhe deu ouvidos, o mestre ferreiro se voltou para os alunos. Chega. Não dê ouvidos a esse lunático, rugiu ele, com a voz embargada pelo esforço. Ele só oferece promessas vazias. Contratos, só um senhor da cidade pode oferecer tantos contratos. Você acha mesmo que esse louco é um senhor da cidade? Porque um senhor da cidade precisaria esconder sua aparência de você. Esse cara está tentando arruinar todos vocês. Não confie nele. Mas suas palavras já não tinham o mesmo peso. Os aprendizes que antes se encolhiam sob seu olhar agora pareciam inseguros, com os olhares se voltando para Leonel, o desistente que acabara de desafiar toda a lógica e provar o que todos secretamente desejavam. Que seus fracassos não precisavam defini-los. Então, quase timidamente, um aprendiz se adiantou. Suas mãos tremiam, seus olhos se voltaram temerosos para o mestre ferreiro, mas seu maxilar se apertou enquanto ele cerrava os punhos. Eu farei isso. Não me importo se me chamarem de fracassado. Se ele consegue acreditar em Leonel, então eu também quero essa chance. Damon sorriu e perguntou, qual é seu nome? Uma janela translúcida de contrato então brilhou diante do garoto. Desta vez, Damon havia oferecido apenas 10 moedas de ouro por mês e um prazo de 8 anos. No entanto, mesmo esses termos eram bastante bons para alguém que nem sequer havia se formado na academia. O garoto hesitou apenas um instante antes de pressionar a mão trêmula contra o lacre. Contrato aceito. O garoto então se aproximou e ficou ao lado de Damon e Leonel com um grande sorriso no rosto. 10 moedas de ouro por mês eram uma quantia enorme para alguém como ele. Agora ele poderia viver confortavelmente o resto da vida em qualquer cidade que quisesse. Os aprendizes soltaram suspiros. Murmúrios hesitantes se transformaram em gritos, um após o outro. Eu também, gritou uma garota lá atrás, com lágrimas brilhando nos olhos. Eu não quero mais ficar aqui. E depois outro. E outro. O rosto do mestre ferreiro era uma máscara de horror. Em poucos minutos, cerca de 30 alunos abandonaram a academia e aceitaram diretamente os contratos oferecidos por Damon. Isso era algo sem precedentes. Como essa pessoa aleatória podia oferecer tantos contratos sancionados pelo sistema? Era impossível. Como ele tinha tanta riqueza? Mesmo que tivesse, como poderia apostar tanto com esse lixo inútil sem nem pestanejar? Ele simplesmente não conseguia entender. Vocês são uma fraude. Vocês são uma fraude. Estão mentindo para todos vocês. Anotem o que eu digo. Amanhã vocês todos voltarão correndo para mim, implorando para que eu os aceite de volta na academia. Implorando para que eu salve o futuro de vocês. O mestre ferreiro tremeu, mas todos sabiam que ele estava falando bobagens, pois não havia como falsificar um contrato de sistema. Sua aura férrea de autoridade, antes impassível, agora parecia lamentável, como uma armadura enferrujada se desfazendo nas costuras. Por mais alto que gritasse, simplesmente não era o suficiente para dissipar a humilhação. Um após o outro, aprendizes cruzavam a linha, com os rostos pálidos, mas determinados. Os olhos já não demonstravam medo do suposto mestre.
Até mesmo aqueles que haviam zombado de Leonel antes pensavam em mudar de lado depois de ouvir os rumores sobre os salários. A situação se tornava cada vez mais caótica a cada segundo. O auditório inteiro se transformara numa tempestade de merda. Damon sabia que aquela era a deixa para ir embora. Ele já havia colhido muito mais do que esperava. Era hora de partir enquanto ainda estava do lado vencedor. Tanta comoção certamente atrairia alguns superiores que definitivamente não ficariam nada felizes com esse êxodo, não importando se os alunos fossem gênios ou fracassados. Alguém certamente tentaria detê-los e quebrar todo esse ímpeto. Se pudesse, já teria erguido o portão de sangue e feito um portal para eles, mas isso só alertaria a todos sobre a magia de sangue e revelaria sua identidade. Ele tinha que fazer isso da maneira mais difícil. Vocês podem me seguir até o centro de teletransporte da cidade, disse Damon calmamente e começou a sair. Um após o outro, muitos estudantes começaram a segui-lo. Depois de tudo o que aconteceu, ninguém mais queria ficar ali. Depois de anos sendo pisoteados pelo sujeito, eles não hesitaram em seguir Damon como um rebanho de ovelhas. A mentalidade de grupo estava do lado de Damon. Leonel, caminhando perto de Damon, olhou para trás apenas uma vez, para o homem que o assombrara a cada momento com insultos e crueldade. A figura do mestre ferreiro parecia pequena agora. Pela primeira vez em anos, Leonel não sentiu vergonha ao manter a cabeça erguida. Continuou andando. Deus vampiro mais forte. Capítulo 372. Você fez o quê? Vendo isso, o mestre ferreiro não conseguiu mais ficar parado. Imediatamente sacou uma arma, muito mais poderosa do que o lixo barato que acabara de forjar, e chegou à frente de Damon num piscar de olhos. Você não vai a lugar nenhum, rugiu, enquanto desferia um golpe em Damon. Ao mesmo tempo, sua mão alcançou a interface do sistema para notificar as autoridades, mas, de repente, o rosto agitado do mestre ferreiro congelou. O corpo do sujeito se contraiu abruptamente quando ele deixou cair a arma em sua mão de uma maneira estranha. Seu corpo inteiro caiu no chão com um baque, completamente paralisado. Enquanto isso, Damon continuou andando. Ele não matou o sujeito, pois isso poderia lhe causar problemas no futuro. Ele simplesmente paralisou o idiota e saiu da academia o mais rápido que pôde. Era muito comum os alunos saírem da academia dessa maneira, pois havia muitos treinamentos e viagens oficiais. Ninguém se preocupou em interrogá-los ou achou estranho o ocorrido. Os alunos que acreditavam firmemente no mestre ferreiro estavam ocupados tentando enfiar poções de cura e antídotos goela abaixo do sujeito. Por fim, alguém correu para avisar o superior, mas não adiantou. A essa altura, já era tarde. O grande grupo já havia saído da academia e caminhava pelas ruas da cidade. Damon liderou o êxodo direto para o centro de teletransporte e então pagou as taxas para todos. Um total de 112 estudantes. Alguns tinham aderido mesmo sem assinar contrato. Nem todos provavelmente se tornariam prodígios e gênios, mas tudo bem. Damon tinha quase certeza de que a maioria deles acabaria se tornando, pelo menos, ferreiros acima da média, e ele precisava da mão de obra de qualquer maneira. Aquela era uma oportunidade e tanto. Quando mais ele conseguiria recrutar ferreiros talentosos como aqueles? E tudo de uma vez? O processo de teletransporte ocorreu sem problemas, e todos conseguiram sair da cidade a tempo. Damon havia definido o destino como cidade de Rantor, uma das cidades vizinhas de Niera. Depois que todos chegaram à nova cidade, Damon prontamente providenciou acomodações para o grupo e então abriu a interface do sistema para fazer uma ligação. Ele não poderia tomar conta de todo o grupo. Também não poderia deixá-los no salão de sangue. Na verdade, seria sensato nem mencionar para esse grupo que ele era um vampiro. No momento em que ele revelasse que era um vampiro para esses caras, eles provavelmente, não definitivamente, se dispersariam no vento como ratos assustados. Uma coisa era eles odiarem a vida e quererem ir para outro lugar, mas não havia a mínima chance de qualquer um desses caras confiar em um vampiro. Afinal, humanos e vampiros têm a mais longa história de rancores sangrentos. Séculos de guerra, traição e medo haviam esculpido uma cisão intransponível entre as duas raças. Para a maioria dos humanos, vampiros não eram senhores ou líderes. Eram predadores. Parasitas. No momento em que os aprendizes descobrissem a verdade, a maioria fugiria, e os demais viveriam com a desconfiança apodrecendo em seus corações. Damon sabia que era melhor não arriscar em uma confiança frágil quando acabara de colher tamanha dádiva. Ele ligou para Silvara,
que tinha alguma experiência em lidar com essas coisas. Ei, você está ocupada? Silvara ergueu a sobrancelha do outro lado. Com o voo fora de combate e todo o clã em ruínas, sem mencionar a área de teste inacessível por enquanto, ela estava de fato bastante livre no momento. Ela não esperava uma ligação de Damon, já que ele havia mencionado que estaria bastante ocupado nos próximos dias. Não. Nada disso. Precisa de alguma coisa? Perguntou ela, curiosa. Damon sorriu e então explicou tudo. Ele precisava de um intermediário entre ele e aqueles ferreiros, e quem melhor para representar do que uma bela mulher que fosse toda profissional. A Rainha do Gelo pode dominar esses novatos à vontade e colocá-los para trabalhar. Se Silvara cuidasse disso para ele, a questão seria diferente. Ele seria o patrocinador silencioso, enquanto Silvara estaria à frente das operações. Damon explicou tudo para Silvara, que engasgou em choque. Você está me dizendo, disse ela lentamente, que entrou em uma academia, humilhou o mestre e saiu com mais de 100 aprendizes te seguindo como patinhos. Damon riu. Algo assim. Ele teve que fazer muitos discursos constrangedores e monólogos constrangedores para conseguir esse feito ridículo, mas não planejava revelar isso a ninguém que conhecesse. 112, para ser exato, acrescentou Damon. E antes que pergunte, sim, a maioria assinou contratos. O resto veio junto mesmo assim. Seus olhos vermelhos brilharam de satisfação. Silvara piscou para ele e então soltou uma risada suave e incrédula. Você é louco. Você ao menos percebe o que fez. Guildas inteiras sangram ouro e lutam guerra só para reivindicar um punhado de ferreiros talentosos. E você simplesmente acumulou o equivalente a uma academia em uma tarde. O riso dela sumiu, o tom endureceu. Mas, Damon, humanos não seguem um vampiro. No segundo em que descobrirem o que você é, você vai perder todos eles. É por isso, interrompeu Damon suavemente. Quero que você seja aquele que eles veem. Você será o rosto da forja. O patrono. O mentor. Eles confiarão em você. Enquanto isso, eu forneço os recursos, o conhecimento e a proteção. Silvara estreitou os olhos, pensativa. Seu clã estava em ruínas, sua influência minguando, e seu nome havia desaparecido das tabelas de classificação há muito tempo. Mas com 112 aprendizes trabalhando sob sua bandeira, ela poderia reconstruir, e rápido. E Damon, como sempre, estava arrasando na isca. Mesmo de outra forma, como ela poderia recusá-lo depois de tudo que ele havia feito e pelo que eles passaram juntos? Como seu avô disse, ele nunca se tornou um deles, mas, no final, eles acabaram se tornando parte de sua equipe. Farei tudo o que você pedir de mim. Farei isso da melhor maneira possível, respondeu Silvara. Deus vampiro mais forte. Capítulo 373. Vou te dar todos os códigos de trapaça perfeito. Damon sorriu. Era exatamente o que eu precisava ouvir. Quão rápido você consegue chegar aqui? Agora mesmo. Silvara chegou à cidade de Rantor pouco depois do chamado de Damon. Ela chegou de capa, com os cabelos dourados com mechas prateadas escondidos sob um capuz, mas sua postura por si só atraiu olhares de todos os lados. Ela foi direto para um restaurante onde Damon a esperava. Há quanto tempo? Damon sorriu. Mesmo assim, Silvara riu da piada de mau gosto, o que a deixou ainda mais radiante. Ela tirou a capa e sentou-se em frente a ele na cabine privativa. Você tem estado ocupado. Ela sorriu amargamente. Damon recostou-se na cadeira, seus olhos vermelhos brilhando levemente à luz fraca da lanterna da cabine. Ocupado é uma palavra para descrever, disse ele, girando a bebida intocada à sua frente. Silvara expirou suavemente, balançando a cabeça. 112 aprendizes. Vocês têm ideia de que tipo de tempestade acabaram de causar? Damon sorriu. Temos que fazer essas coisas. Senão, vamos ser deixados para trás por aqueles filhos da puta. Ele então se lembrou de que precisava avisá-la. Aquela mulher era extremamente ousada e, quando o caos se instalasse em alguns dias, ela definitivamente iria para aquele lugar perigoso. A propósito, não cheguem perto da cidade de Lotera nos próximos dias. Algo grande vai acontecer e muitos jogadores vão para lá. Sugiro que evitem a todo custo. Vocês conseguirão entrar facilmente, mas não sairão tão facilmente. Pelo menos perderão alguns níveis no processo, e esse é o melhor cenário. Silvara pareceu chocada, franzindo as sobrancelhas. Ela abriu e fechou a boca várias vezes, querendo perguntar muitas coisas a Damon, mas no fim, não o fez.
Ela apenas assentiu com a cabeça em concordância. Vou me lembrar disso. O cara à sua frente não estava mais ao seu alcance. Não adiantava tentar fazer perguntas banais, como ele sabia dessas coisas. Damon a estudou por um momento, notando o lampejo de frustração que cruzou seu rosto antes que ela o disfarçasse com compostura. Você vai ficar bem. Damon estendeu a mão e segurou a dela. Concentre-se na forja. Aqueles aprendizes precisam de estrutura e de alguém em quem possam se espelhar. Você dará isso a eles. E quando a poeira baixar, você estará à frente de algo que ninguém poderá ignorar. Silvara piscou com o contato repentino, seus olhos azuis glaciais cintilando até onde a mão de Damon repousava levemente sobre a dela. Por um instante, a máscara cuidadosamente composta que ela sempre usava se rompeu, revelando surpresa. E algo mais suave, mais vulnerável. Mas quase com a mesma rapidez, ela se recompôs. Você sempre sabe como fazer as coisas parecerem tão simples, ela murmurou. Damon riu baixinho. É simples. Vou te dar todos os códigos. Hein? Silvara olhou para ele, confusa. Ela nem percebeu que era ela quem segurava as mãos dele agora. Damon não a afastou. Em vez disso, começou a explicar as muitas coisas que precisava lhe dizer. Começou do início. Ele falou sobre os terrenos que ela precisava comprar em várias cidades, as lojas que ela precisava abrir e os fornecedores de minério com quem ela precisava conversar. Ao mesmo tempo, ele gravou a mensagem na interface do sistema para que ela não precisasse se lembrar de todos os detalhes. A confusão de Silvara desapareceu gradualmente enquanto ela ouvia, seus olhos aguçados se estreitando com a concentração. As palavras de Damon não eram as promessas floridas de um sonhador. Cada instrução era precisa, calculada e assustadoramente prática. Você precisará garantir terrenos nessas cidades, mas não no Distrito Central, explicou Damon, com seu olhar carmesim fixo nela. Atenção demais lá. Procura as alas comerciais secundárias. Os preços estão mais baixos e o tráfego de pedestres ainda é bom. Isso nos dá liberdade para expandir sem questionamentos. Silvara assentiu lentamente, seus dedos apertando inconscientemente a mão dele enquanto ela o seguia. Monte lojas sob bandeiras neutras. Nada chamativo ainda. Concentre-se em armas primeiro. Espadas, lanças e adagas. Alta rotatividade, vendas fáceis. Não se preocupe com margens de lucro, eu fornecerei ouro bruto até nos estabilizarmos. E quanto aos fornecedores de minério, evitem os comerciantes apoiados pelas guildas. Eles vendem minério de qualidade, mas informem todos os detalhes para várias guildas. Em vez disso, procurem as caravanas independentes, os corretores nas rotas de fronteira. Eles negociam a granel, sem perguntas. Paguem-lhes bem e eles permanecerão leais. Os lábios de Silvara se abriram ligeiramente. Você já pensou em tudo? Havia uma mistura de admiração e descrença em sua voz. Damon deu um sorriso irônico. Claro. Eu não contratei 100 aprendizes para brincar de mestre forjador. Estou construindo uma indústria. Ele então continuou dando mais instruções, incluindo detalhes sobre projetos para armas e armaduras de nível épico. Silvara recostou-se, finalmente soltando a mão dele, embora sua expressão revelasse um leve rubor que ela rapidamente disfarçou. E você quer que eu seja o rosto de tudo isso? Você é perfeito para isso, respondeu Damon suavemente. Você tem o nome, a presença e a disciplina para transformá-los em algo que vale a pena e mostrar ao mundo. Tudo o que estou fazendo é te dar a base e os atalhos. Aqueles nerds também ficarão muito felizes em te olhar o tempo todo. Nem todo mundo tem essa chance. Ela soltou um suspiro que era meio riso, meio exasperação. Você é impossível, Damon. Mas, apesar das palavras, seu coração disparou. Que tirania! Cada movimento do homem à sua frente era um checkmate. Se ele de alguma forma conseguisse esse feito, as superguildas não teriam outra escolha a não ser tratá-lo bem. Silvara endireitou as costas, disfarçando o calor nas bochechas com uma compostura gélida mais uma vez. Certo. Vou fazer tudo conforme suas instruções. Vou mantê-la informada. Não vou decepcioná-la. Eu sei. Damon assentiu. Muito obrigado. Você está me ajudando bastante. Os dois conversaram por mais alguns minutos antes de Damon apressadamente lhe dar um abraço rápido e sair da cabine privativa. Silvara não precisava de microgerenciamento, o que tornava sua vida mais fácil. Agora que isso estava resolvido, ele tinha coisas mais importantes para resolver. Era hora de reencontrar seu querido amigo Aiden. Está quase na hora.
Eles devem abrir aquela coisa a qualquer momento. Damon sorriu enquanto esfregava as mãos, antecipando o que estava por vir. Deus Vampiro Mais Forte. Capítulo 374. E agora? Silvara observou o rapaz sair com uma expressão complicada no rosto. Ela não sabia por quê, mas se sentia um pouco estranha. A distância entre eles aumentava a cada dia. Quando o conheceu, chegou a olhá-lo de cima, mas agora ele estava a uma altura que ela nem conseguia mais ver. Ela permaneceu na cabine por muito tempo depois que Damon se foi, com os dedos pousados levemente na borda do copo. A luz da lanterna tremeluzia em seu rosto, iluminando a leve ruga em sua testa enquanto ela olhava para o assento vazio que ele acabara de desocupar. Por razões que ela não conseguia identificar, seu peito estava apertado. Era estranho. Ela se perguntava se algum dia conseguiriam passar um tempo assim só os dois. Um sorriso amargo surgiu em seus lábios. Ela se considerava pragmática, sensata, até intocável. No entanto, ali estava ela, sentindo a distância aumentar cada vez que ele se afastava. Ela então abriu a interface do sistema e reproduziu a mensagem de 45 minutos. Um pequeno sorriso surgiu em seu rosto enquanto ouvia a voz travessa e a risada idiota. Ela fechou os olhos, passando o dedo sobre o local onde seu pescoço ainda queimava levemente de vez em quando, o local onde ele havia bebido dela pela primeira vez. As bochechas de Silvara ficaram vermelhas enquanto ela se levantava apressadamente, afastando o pensamento. Ela não era uma adolescente apaixonada, e aquilo não era uma fantasia de comédia romântica. Além disso, aquele homem tinha mais mulheres ao seu redor do que moscas ao redor de uma lata de lixo. O pensamento a fez fazer uma careta, embora não conseguisse dizer se era de irritação ou constrangimento. TCH. Idiota, murmurou baixinho novamente e saiu do restaurante. Ela caminhou diretamente para a pousada onde todos estavam hospedados. Lá dentro, os aprendizes ainda estavam inquietos, murmurando entre si. Alguns pareciam nervosos, outros animados, mas a maioria carregava a mesma pergunta nos olhos. E agora? Quando Silvara abriu a porta, o quarto ficou em silêncio. Sua presença pareceu congelar o ar. Ela baixou o capuz, revelando cabelos prateados e dourados que brilhavam levemente à luz da lanterna, e olhos azuis glaciais que carregavam beleza e autoridade. Por um longo instante, os aprendizes simplesmente a encararam. Comparada aos instrutores e aprendizes que conheceram na academia, Silvara parecia alguém de outro mundo. Alguns engoliram em seco, nervosos, outros se sentaram mais eretos, subitamente conscientes de como suas roupas pareciam surradas diante dela. Alguns dos garotos mais novos coraram de vergonha, percebendo que ela era mais bonita do que todas as mulheres da academia juntas. Serei breve, disse Silvara, em tom profissional e conciso. Quem a recrutou está ocupado com outras responsabilidades. A partir de agora, você se reporta a mim. Espero disciplina, foco e resultados. Ela deixou as palavras se aprofundarem antes de continuar, com a voz calma, porém clara. Por enquanto, ainda não temos uma forja ou salão de guilda oficial. Não nos estabelecemos formalmente como uma empresa. Isso mudará em breve. Até lá, vocês trabalharão nos salões profissionais locais da cidade de Rantor. Usem suas forjas, suas bancadas, seus recursos. Provem suas habilidades e refinem seu ofício. Ela deixou o olhar percorrer todos eles, cada aprendiz sentindo como se estivesse sendo avaliado pessoalmente. Em alguns dias, providenciarei tudo, uma sede adequada, equipamentos e estrutura. Enquanto isso, por favor, me avisem se precisarem de alguma coisa. Recursos específicos, equipamentos específicos, projeto, seja lá o que for. Farei o meu melhor para conseguir para vocês. Silvara fez uma pequena reverência e então começou a reunir todos os detalhes pessoalmente. Os aprendizes ficaram perplexos. Nenhum deles esperava tamanho nível de franqueza ou respeito. Na academia, eram tratados como lixo, constantemente menosprezados e desprezados. Mas ali estava essa mulher incrivelmente bela, alguém que irradiava elegância e autoridade, sem dar ordens nem zombar delas, mas curvando-se levemente como se reconhecesse seu valor. Isso provocou um tremor na sala. Ombros que estavam caídos se endireitaram. Olhos que estavam abaixados se ergueram cautelosamente. Mesmo os mais céticos entre eles acharam difícil se agarrar às suas dúvidas diante do profissionalismo dela. Silvara se movia com eficiência silenciosa, abrindo sua própria interface de sistema conforme ia de um aprendiz para o outro. Nomes, níveis de habilidade, especialidades de forja,
experiências passadas e até mesmo objetivos pessoais. Ela reunia tudo com cuidado meticuloso. Por fim, Silvara deu um passo para trás, com a capa esvoaçando atrás de si enquanto ela apertava as mãos com cuidado à frente do corpo. Seus olhos azuis glaciais examinaram a sala mais uma vez antes de se desculpar e sair. Havia muito a ser feito, e ela não planejava encarar isso levianamente. Enquanto isso, Damon retornou ao salão sangrento e sentou-se em seu trono. Várias mensagens apareceram na interface do sistema, todas de Elora. Ele as folheou, os lábios se curvando em um pequeno sorriso divertido. Ela não estava apenas relatando assuntos importantes, como movimentação de tropas, transferência de recursos ou rumores da superfície. Ela estava contando tudo. Ela o mantinha atualizado sobre os menores acontecimentos na cidade, pelo visto, muito animada com o que viria a seguir. Chega. Você e Yara devem voltar aqui imediatamente. Damon finalmente deu a ordem. Não havia mais necessidade de patrulhar. O inevitável iria acontecer. Tudo havia sido posto em movimento e meticulosamente planejado. E agora, ele simplesmente precisava permitir que isso acontecesse. Damon recostou-se no trono e abriu a interface do sistema. Como sempre, o bate-papo estava fervilhando de fofocas sobre várias coisas idiotas. Player sublinhado Thornbreaker, juro que a taxa de drop é manipulada. 50 abates e nenhum núcleo. RNG é uma farsa. Sweet Lily 89, kkkk, que bom. Consegui 3 em 20 minutos. Talvez o jogo simplesmente te odeie. Grumpy Ogre, não, o jogo odeia todo mundo. Exceto baleias. Baleias sempre vencem. Damon então começou a digitar. Deus vampiro mais forte. Capítulo 375, ele foi meu senhor primeiro. Anônimo, o que está acontecendo na cidade de Lotera? Acabei de ser expulso. Damon enviou apenas esta única mensagem como anônimo e depois deixou os heróis da internet fazerem o seu trabalho. Felizmente, sua mensagem não foi abafada e alguém a captou. Cinderflame 92, cara, meu grupo também acabou de ser eliminado. Estávamos perto do muro oeste e, bum, a mensagem do sistema de zona restrita. O que está acontecendo? Peanut Lord, kkkk, vocês estão ferrados. Isso é definitivamente um evento de guerra de facções. Nem se incomodem em voltar, a menos que queiram morrer. Firekiller, de jeito nenhum, ouvi dizer que é um spawn de chefe. Algo enorme. Tipo, gigante para chefes de mundo. As pessoas já estão chamando de o cerco de Lotera. O bate-papo explodiu ainda mais, com tópicos surgindo em todas as direções. Conspirações sobre conhecimentos ocultos, jogadores reclamando sobre estarem bloqueados, oportunistas tentando vender mapas caros dos arredores de Lotera. Bloodfang 87, kkkk, imagine ser expulso da sua própria cidade. Descanse em paz, Lotera. Vampibab 22, se o deus do sangue aparecer lá, o jogo acaba para todos. Angry Goblin, fica calado sobre o deus do sangue, nem tudo é sobre ele. Damon deu um leve sorriso irônico, observando a histeria se espalhar. Um pequeno empurrão, uma faísca, e os próprios jogadores fizeram o resto. Pânico, especulação e propaganda se misturaram em uma onda caótica. Exatamente como ele queria. Afinal, alguém precisava registrar como a merda ia acontecer. Ele precisava de um lugar na primeira fila para assistir a todo aquele horror e miséria que estavam prestes a se desencadear. Ele odiaria perder um show tão bom. Observando Damon sorrir como um vilão, Irin se aproximou. Algo interessante, meu senhor? Perguntou. Damon riu baixinho. Certo. Por que não? Você também deveria aproveitar esse show comigo. Damon estava de bom humor, então tornou a interface do sistema temporariamente pública. A tela pendurada diante de Damon brilhou e, com um movimento da mão, ele a expandiu para uma tela ampla e translúcida. Linhas de bate-papo rolavam em tempo real, mais rápido do que a maioria dos olhos conseguia acompanhar, mas o olhar de Damon acompanhava tudo com um divertimento casual. Ele inclinou a cabeça, os lábios se curvando num sorriso curioso enquanto se aproximava. Conversa sobre o mundo. O que é isso? O que o senhor está assistindo? O sorriso de Damon se alagou. Não estou só observando. Estou mexendo a panela. Ele bateu o dedo no braço do trono enquanto mais mensagens frenéticas chegavam. Stonebreaker, acabei de ver guardas NPCs evacuando civis. Que porra é essa? Isso é enorme. Mapscammer 101, vendo o mapa de cerco da Lotera. Cópias limitadas, apenas 500 de ouro cada.
por ordem de chegada. Death Cookies, não compreendem, é falso. Denunciem esse golpista. Arcane Fanboy, dizem que a Legião da Justiça já está lá dentro. Eles trancaram os portões atrás deles. Shadow 1T98, a Legião da Justiça vai ser massacrada, RS. Se o Deus do Sangue aparecer, eles não vão durar nem 5 minutos. Angry Goblin, fica calado sobre o Deus do Sangue, nem tudo é sobre ele. Angry Kobold, por que vocês estão falando do Deus sangrento sem parar? Ele é só um fracassado. O vagabundo nem está mais nas paradas. Olhem bem e parem de chupar as bolas dele. Se eu vir esse filho da mãe, vou me arruinar, porra. Angry Dragon, Deus do Sangue é péssimo. Angry Mermaid, o Deus do Sangue não consegue ficar ereto. O rosto de Erin ficou gelado enquanto observava o monte de mensagens. Seu maxilar se contraiu, seu sorriso suave se desvaneceu em uma linha afiada enquanto os insultos se acumulavam na tela. Ela cerrou os punhos, as unhas cravando-se nas palmas das mãos. Eles ousam falar de você assim? Sua voz era baixa, trêmula não de medo, mas de raiva. Vermes patéticos, se escondendo atrás de suas palavrinhas. Se eles estivessem aqui, eu. Damon riu baixinho, erguendo a mão para silenciá-la. Relaxa, Erin. Eles claramente são só trolls. Não precisa dar atenção a esses idiotas. Basta olhar com atenção para o todo. Mesmo depois que os trolls tentaram mudar de assunto, Lotera voltou aos holofotes, e todos começaram a falar sobre isso. Erin ainda parecia estar de mau humor, então Damon a puxou para mais perto. Relaxa, tá? O humor de Erin melhorou instantaneamente quando ela aproveitou a oportunidade para se sentar no colo de Damon, como se estivesse tentando ter uma visão melhor da interface do sistema. O rosto de Damon se contraiu, mas ele não disse nada. Já tinham feito coisa muito pior. Sentada no colo dela estava. Pelo menos desta vez, ela estava de roupa, e sua bunda nua não estava esfregando-se nele. Ambos continuaram assistindo a conversa em silêncio quando, de repente, um novo personagem fez uma entrada barulhenta. Meu senhor. Senti sua falta. Elora correu em direção a Damon a toda velocidade, com todos os seus membros tremendo e balançando ousadamente. O rosto de Damon se contraiu novamente, desta vez com mais força. Ele tinha acabado de acomodar Erin o suficiente para que ela não o pressionasse para chegar ao trono, e agora vinha o segundo encrenqueiro. Meu senhor. Elora praticamente se jogou nos últimos metros, lançando-se em um abraço como um míssil apontado direto para o peito de Damon. Infelizmente, ela foi impedida por uma certa cobra no último minuto. Os dois grandes melões de Elora colidiram com uma garra dracônica e serpentina. Elora ergueu uma barreira de sangue no último minuto. Caso contrário, a maldita garra teria cavado um buraco direto em seu peito. Cuidado onde se joga, garotinha. O colo do meu senhor já está ocupado. Erin ignorou completamente a expressão confusa no rosto de Elora enquanto retraía a garra para dentro do braço. Elora se recompôs, com as bochechas coradas tanto pela colisão quanto pelas palavras ásperas de Erin. Ela estufou o peito, indignada, lançando olhares furiosos para a mulher tão presunçosamente sentada no trono de Damon. E quem é você para me dizer isso? Ele foi meu senhor primeiro. Meu senhor e eu compartilhamos um vínculo que você jamais conseguiria entender. Os olhos azuis verdeados de Erin se estreitaram, seus lábios se curvaram em um sorriso gélido que continha mais veneno do que a mordida de qualquer serpente. Primeiro. Ah! Você acha que chegar cedo garante permanência? Um cachorro pode ser leal ao dono, mas isso não significa que ele pertence à mesa. Deus vampiro mais forte. Capítulo 376. Assim começa e você ousa me chamar de cachorra? Eu mereço um lugar no colo do meu senhor, assim como você. Elora então forçou a entrada no colo de Damon, espremendo-se entre eles. De alguma forma, suas vestes ficaram mais sensuais e frouxas à medida que muitas coisas começaram a ser reveladas. Por outro lado, Erin não queria perder. Ela nem se deu ao trabalho de fingir modéstia e ficou completamente nua, sem querer perder. Os olhos de Elora se arregalaram em choque. Ela não ia perder agora. No momento seguinte, ela também ficou completamente nua. Num piscar de olhos, as coisas se transformaram em uma loucura absoluta. Num momento, Damon estava navegando pelo mundo com Erin calmamente sentada em seu colo, e no momento seguinte, duas beldades nuas estavam sentadas uma de cada lado dele, encostadas nele. Damon beliscou a ponta do nariz porque as coisas estavam começando a ficar fora de controle. Elora se pressionou de um lado,
o peito pressionando agressivamente contra Damon, como se a mera proximidade pudesse comprovar seu vínculo. Viu? Meu senhor, eu também pertenço a este lugar, declarou ela, com o rosto corado de fúria e determinação. Do outro lado, ele inclinou a cabeça levemente, seus olhos serpentinos brilhando como se ela já tivesse vencido. Ela se sentou orgulhosamente, sua pele lisa e pálida exposta sem a menor hesitação. Patético, murmurou ela friamente. Se você acha que pele brilhante vai ganhar o favor dele, então você já perdeu. Enquanto isso, Damon permanecia imóvel no meio. Seus olhos vermelhos tremiam enquanto as duas mulheres continuavam a se encarar, ambas completamente nuas agora, nenhuma disposta a ceder. Isso, Damon murmurou baixinho. Ele estava em conflito naquele momento. Sabia que precisava se concentrar em assuntos importantes, mas, pensando bem, uma briga de gatas entre duas mulheres nuas, ambas extremamente sensuais, estava prestes a acontecer a qualquer momento. Ele não podia, em sã consciência, impedir algo assim. Aliás, seu pequeno general já havia se alistado para participar da luta. Seria um pecado impedir algo assim. Nem os deuses o perdoariam. Além disso, já era hora do jogo terminar. Aiden certamente esperaria até o dia seguinte para começar a fazer as coisas, não é? Damon estava prestes a sugerir que os dois levassem a briga para o chão quando, de repente, vários vídeos começaram a aparecer na interface do seu sistema. Ignorando as duas mulheres nuas esparramadas sobre ele, o olhar de Damon se voltou para o conteúdo do vídeo. O vídeo era uma gravação de um enorme redemoinho de energia negra e ameaçadora aparecendo no céu sobre a cidade de Lotera. Um a um, clipes gravados pelo jogador foram transmitidos pela interface, trêmulos, mas vívidos o suficiente para capturar o terror absoluto que pairava sobre Lotera. O céu acima da cidade escurecera, agitado por uma tempestade que não era natural. Tentáculos de sombra serpenteavam como serpentes através das nuvens, unindo-se em torno de um vórtice singular que pulsava com um ritmo maligno. Cada pulso enviava ondas de choque pelas ruas da cidade abaixo, dispersando guardas PNJs e jogadores em pânico. O bate-papo, que há poucos momentos estava cheio de trolls e brincadeiras, agora explodiu em pura histeria. Stonebreaker, caramba! Alguém mais viu isso? O céu simplesmente se abriu. Firekiller, isso não é um surgimento de chefe. É um evento. Um evento mundial. Cinderflame 92. As pessoas estão gritando que é o portão abissal. Se for verdade, Lothair acabou. Peanut Lord, não, mano, é falso. Alguma guilda armou isso. De jeito nenhum os desenvolvedores bombardeariam uma cidade inteira. Shadow T98, olha de novo, idiota. Isso não é encenação. A zona inteira ficou vermelha. PVP ativado. Os guardas não estão reaparecendo. Lothair está prestes a virar um matadouro. Os olhos vermelhos de Damon brilharam fracamente enquanto ele reproduzia um clipe específico, quadro a quadro, o vórtice se alagando, seu núcleo tão escuro que parecia devorar a própria luz. Um sorriso lento curvou seus lábios, afiado e predatório. Assim começa. Sim, definitivamente tinha começado. No colo dele, Erin finalmente esqueceu a rivalidade com Elora, com os olhos serpentinos grudados na tela. Meu senhor. Essa energia. É aterrorizante. Mesmo daqui. Elora se remexeu desconfortavelmente, sua bravata se dissipando enquanto a maré negra e sinistra varria a imagem projetada. O que é isso? Meu senhor. Não é nada parecido com o que eu já vi antes. Damon, no entanto, apenas se inclinou para a frente, apoiando o queixo em uma das mãos enquanto o sorriso se alagava. A pira funerária do Aiden. Até o último minuto, Damon teve suas dúvidas. Ele já tinha feito tudo certo e movido todas as peças certas, mas estava preocupado que o desgraçado desse um jeito de última hora e descobrisse que tudo não passava de uma armadilha. Ele tinha quase certeza de que não era coincidência ter organizado tudo minutos antes do jogo terminar. Assim, eles poderiam ter um paraquedas de última hora, mas só Damon sabia que nem isso ajudaria. Agora, finalmente, a merda atingiu o ventilador e era hora de começar seu contra-ataque. Damon deu um tapa nos dois pares de coxas suculentas sentadas de cada lado dele, e o estalo agudo ecoou pela sala do trono. Preparem todos. Em algumas horas, estaremos indo para lá. Os olhos serpentinos de Erin brilharam de ânsia. Ela se levantou imediatamente, seu corpo nu se transformando suavemente enquanto escamas ondulavam por sua pele, garras brilhando. Como ordenar?
Meu senhor, disse ela com um sorriso frio. Elora também se endireitou, e outro manto surgiu em seu corpo voluptuoso. Sua jovialidade anterior evaporou, substituída por uma seriedade mortal. Não decepcionarei, meu senhor. Ótimo. Conto com vocês. Esta é uma excelente oportunidade para romperem seus limites atuais. Se ficarem estagnados por muito tempo, não serão mais úteis para mim em poucos dias. Damon levantou-se do trono e acenou para eles antes de seguir em direção à câmara de treinamento. Ele tinha seus próprios preparativos finais a fazer antes de partir para aquela área terrível. As primeiras horas seriam um desastre infernal ao qual ninguém, incluindo ele, conseguiria sobreviver. No entanto, depois disso, a história seria completamente diferente. Deus Vampiro Mais Forte. Capítulo 377. Já que Potidamon sabia disso melhor do que ninguém. O portão abissal não era uma masmorra pequena e organizada ou um chefe de raid organizado que pudesse ser controlado por guias de estratégia e formações de guilda. Era o caos encanado, o tipo de evento projetado para soterrar cidades, redefinir equilíbrios de poder e forçar jogadores e facções de PNJs a se esforçarem. Mesmo com sua previsão, Damon só conseguia prever os movimentos iniciais. A primeira onda destruiria a loteira, com dezenas de milhares de jogadores e NPCs massacrados nas ruas antes mesmo de perceberem o que estava acontecendo. Os guardas não reapareciam. As zonas seguras entravam em colapso. As penalidades por morte se acumulavam até que a maioria dos jogadores tentasse sair em desespero, apenas para descobrir que simplesmente não conseguiam sair daquele inferno tão facilmente. Esse era o desastre. Essa era a tempestade infernal. Mas depois que a tempestade amainou um pouco, havia uma pequena chance de sobrevivência. Isso também, se alguém soubesse onde pisar e onde não pisar. E nisso, Damon planejava florescer. Ele foi direto para a sala de treinamento e sentou-se para meditar um pouco. Tentou se lembrar o máximo possível de todo o evento. Em sua vida passada, ele só entrou na zona bem no final, conseguindo vislumbrá-la brevemente. Todo o conhecimento que ele tinha vinha do que lia na internet e nos chats do mundo todo. Essas não eram exatamente fontes confiáveis de informação. No entanto, eles ainda tinham muitos detalhes que, sem dúvida, seriam essenciais para sua sobrevivência. Damon fechou os olhos e tentou se concentrar. Um por um, fragmentos de memória e rumores surgiram, meias-verdades, contradições, jogadores se gabando de fugas de sorte, outros reclamando de mecânicas bugadas. Mas Damon os analisou com paciência, separando o ruído dos fios da verdade. Depois de uma hora, ele ficou agradavelmente surpreso por ter recuperado a maior parte da memória. Estava longe de ser uma memória fotográfica, mas ainda assim conseguiu recuperar a maior parte. Ele quase conseguia imaginar um dia de sua vida passada do começo ao fim, lembrando-se de 60 a 70% dos detalhes, o que era incrível comparado ao que tinha quando começou. Seria por causa de sua força mental aprimorada ou de sua força espiritual? Damon tinha quase certeza de que era uma das duas coisas. Ele não se demorou muito nisso. Tinha mais uma coisa a fazer antes de partirem para aquele lugar infernal. Damon tirou 10 pedras de evolução brilhantes do seu depósito. Fazia pouco tempo que ele estava quebrando a cabeça pensando em maneiras de conseguir mais pedras de evolução sem muito esforço, e graças à sua sugar mama, Irin, esse problema agora estava facilmente resolvido. Pelo menos por enquanto. 10 deve ser mais do que suficiente para levá-lo ao próximo nível. Não é? Damon estava bem confiante antes, mas de repente se viu em dúvida. Espera aí, será que vou conseguir acessar a casa de leilões mesmo durante a fase de fechamento? Ele decidiu não arriscar ainda. Ativou o portão de sangue para criar um portal para a próxima cidade, chegando em segundos bem do lado de fora dos portões da cidade. A casa de leilões brilhou quando Damon entrou, mas em vez do caos habitual de jogadores gritando, barganhando e lotando os balcões, o lugar estava estranhamente silencioso. Apenas alguns PNJs circulavam por aqui e ali. Em todos os outros lugares, vazio. Nenhum jogador à vista. Claro que não. Todos foram desconectados à força no momento em que a sequência de desligamento começou. Todos, menos ele. Os lábios de Damon se curvaram em um sorriso feroz. Então é assim que é ter o Playground só para mim. Ele abriu a interface e se deparou com uma visão peculiar, milhares e milhares de itens que haviam sido listados pelos jogadores antes do desligamento. Sem perder tempo, ele rapidamente procurou pelas pedras de evolução. Aposta premiada, Damon sorriu.
Como ele havia imaginado, muitos novatos haviam anunciado essas pedras para leilão. A maioria delas havia sido abandonada por novatos desavisados que nem sequer percebiam seu verdadeiro valor, com preços irrisórios só para fazer uma venda rápida. Os olhos vermelhos de Damon brilharam. Idiotas! Quem perde são vocês, meu banquete. Com um estalar de dedos, ele começou a comprá-los em grandes quantidades. Ding! Você comprou 5 pedras da evolução. Ding! Você comprou 12 pedras da evolução. Ding! Você comprou 20 pedras da evolução. Normalmente, isso não seria possível, pois muitas guildas tinham atiradores alocados exatamente para essa tarefa específica, e esses atiradores compravam esses itens segundos após serem postados. A menos que estivesse disposto a perder muito tempo com esse tipo de coisa, ele não conseguiria comprar tais erros. Mas agora não havia competição, e ele estava livre para pegar tudo o que quisesse. No final, Damon conseguiu adquirir 80 pedras de evolução. A maioria delas era de baixa qualidade, mas ainda assim, foi uma aquisição grande e valiosa. Anotando mentalmente para fazer isso todos os dias na hora do desligamento, ele rapidamente começou a procurar outros itens importantes que precisaria no futuro. Núcleos de bestas, reagentes de alquimia, metais raros, ervas, fragmentos de pergaminhos de habilidade, tudo o que lhe vinha à mente. Os dedos de Damon dançavam pela interface como um predador separando carne do osso. Seu espaço de armazenamento começou a parecer o sonho erótico de um acumulador. Então, depois de vários minutos, ele finalmente fechou a interface com um estalo satisfeito. 80 pedras de evolução. Dezenas de núcleos de bestas. Materiais para forja, runas, alquimia, tudo o que ela precisaria para acelerar seu crescimento, tudo obtido a preços irrisórios. Lá estava ele, pensando que seu dia não poderia ficar melhor. Depois de garantir seu saque na casa de leilões, Damon saiu e olhou na direção de Niera City. Então, decidiu se desconectar primeiro. Inicialmente, planejava levar seus seguidores apenas para a zona abissal, mas agora, depois de tudo, decidiu perguntar a Mark e Kat sobre isso também. Agora ele estava confiante o suficiente para pelo menos dar a eles a escolha de decidir o que queriam fazer. Deus Vampiro Mais Forte. Capítulo 378. Posso participar também? Claro que sim! Exclamou Kat, seus olhos vermelhos se iluminando de entusiasmo antes mesmo de Damon terminar de explicar. Ela se inclinou para frente na cadeira, praticamente quicando de energia, as mãos agarrando os joelhos como se estivesse se preparando para entrar em ação naquele exato segundo. Kat. É perigoso. Mark e Damon a lembraram simultaneamente. Kat virou a cabeça na direção do irmão, seus longos cabelos negros balançando sobre seu rosto enquanto seus lábios se curvavam em um sorriso travesso. O quê? Não me olhe assim. Você ouviu. Esta é uma oportunidade única na vida. Acha que vou ficar parada sem fazer nada enquanto ele fica cada vez mais forte? Não é justo. Eu também quero. Ela murmurou algo baixinho, que Mark não conseguiu ouvir, mas Damon claramente ouviu. Eu também quero andar ao lado dele. Damon ficou em silêncio e não disse mais nada depois disso. Por que você não pode? Mark abriu a boca novamente, mas foi rapidamente silenciado pela irmã. Você não vai? Claro que vou. A voz de Mark era firme, sua expressão se obscurecendo de convicção. Mas é exatamente por isso que você não deveria. Alguém tem que ficar em segurança. Alguém tem que. Seguro. Kat o interrompeu, com os olhos vermelhos brilhando. Não ouse me dizer isso, Mark. Não depois de tudo. Eu estava deitada numa cama de hospital, praticamente morta, e só me levantei porque ele apontou o dedo para Damon. Me deu essa chance. Quer que eu a desperdice? Quer que eu me esconda atrás de você para sempre? Damon recostou-se e permaneceu em silêncio enquanto os dois irmãos discutiam a situação entre si. Ele não estava disposto a se meter naquela situação. Finalmente, sem surpresa para ninguém, Kat venceu a discussão e ficou decidido que ambos iriam. O maxilar de Mark se contraiu furiosamente, como se quisesse continuar a argumentar, mas o fogo nos olhos vermelhos de Kat não lhe deixou espaço para pressionar. Ele expirou bruscamente, passando a mão pelos cabelos antes de finalmente murmurar, tudo bem. Mas se você vier, siga meu exemplo. Um erro, Kat, apenas um, e eu mesmo a arrasto para fora. O sorriso de Kat retornou, feroz e triunfante. Então é melhor você acompanhar, maninha, ela retrucou. Mark então balançou a cabeça, desanimado, enquanto se levantava para ir embora.
Vou avisar aquela mulher que não poderemos visitá-la pelos próximos dias. Pode chamar ela de mãe, idiota, resmungou Katy, mas desta vez não o pressionou. Ao vê-lo partir daquele jeito, ela só conseguiu soltar um suspiro. Você acha que ele vai perdoá-la algum dia? Perdoar? Certo. Damon engoliu em seco. Estava um pouco nervoso por ficar sozinho com ela. Quer dizer, ele vai acabar perdoando. Ele respondeu algo rapidamente, enquanto mexia as mãos. Katy era diferente de Elora e Erin. Ele se importava com as duas também, mas Katy era diferente. E depois de tudo o que aconteceu, especialmente nos últimos dias, ele seria um verdadeiro babaca se ainda não contasse a verdade a ela. As coisas ficariam complicadas quando Katy inevitavelmente visse Erin quando eles se dirigissem às terras abissais. Haveria perguntas para as quais ele não teria respostas. E se ela acabasse vendo aqueles dois idiotas lutando-nos novamente ou algo esparramado sobre ele? Pronto. Katy o abandonaria ali mesmo. Ou provavelmente o mataria primeiro e depois o abandonaria. Ou pior ainda, o deixaria em paz. Damon começou a suar copiosamente, mesmo enquanto tentava juntar algumas palavras. Ele começou quando Mera entrou. Preciso falar uma coisa com você. Hã? Damon olhou para ela. O que aconteceu? A mulher parecia preocupada, fazendo-o se perguntar o que estava acontecendo. Eu. Ela se remexeu nervosamente, parecendo prestes a ter um colapso nervoso. Então, finalmente, ela conseguiu dizer o que queria. Eu acidentalmente ouvi a conversa de vocês. Ela deixou escapar. Hã? Como assim? Mera mordeu os lábios e explicou. Vim te procurar e, sem querer, ouvi a conversa de vocês. Sei que vocês estão planejando ir para aquela anomalia na cidade de Lotera juntos. Posso ir também? Damon permaneceu em silêncio por um momento. Sua experiência anterior trabalhando com Mera não tinha sido das melhores. A mulher também era uma grande fã dele. Não havia motivo para ele escolher se juntar a ela, especialmente quando não precisava. Ele abriu a boca, mas Mera o interrompeu apressadamente. Por favor. Sei que não cooperei muito da última vez nas montanhas do norte. Peço sinceras desculpas por isso. Sou extremamente claustrofóbico e tudo isso me deixou completamente confuso. Desta vez, as coisas serão diferentes. Eu prometo. Katy arqueou uma sobrancelha, estreitando os olhos vermelhos. Por que ele confiaria em você? Perguntou ela sem rodeios. Você o abandonou uma vez. Você nos abandonou. Acha que um pedido de desculpas apaga isso? Mera estremeceu, mas não desviou o olhar. Eu sei. Você tem razão em duvidar de mim. Mas se eu me afastar de novo, vou me arrepender para sempre. Por favor, entenda. Estou em uma posição muito difícil. De repente, ela se virou para Damon e acrescentou, Aurora também. Se não nos tornarmos fortes o suficiente para nos defender. Ela cerrou os punhos, forçando as palavras a saírem. Eu preferiria morrer se isso acontecesse. Damon finalmente falou, com a voz monótona. Esta será sua última chance, então. Mas vou lhe dizer isso agora mesmo. Eu não me importo particularmente com você. Embora eu não vá te atacar, te usar ou te colocar em perigo, também não farei nada só por você. Qualquer decisão que eu tomar será para o meu bem e dos meus amigos. Não arriscarei minha vida para te salvar. Entendeu? Mera mordeu os lábios. Entendo, disse ela, tremendo. Damon assentiu. Desculpe por ter sido tão direto. Não somos realmente inimigos e, sinceramente, não tenho nada contra você. Ao mesmo tempo, não somos realmente amigos, e é por isso que eu precisava deixar algumas coisas claras. Mera não disse nada. Apenas assentiu mais uma vez. Certo. Damon sentiu-se um pouco mal pela mulher, pois não sabia exatamente em que situação ela se encontrava. Então, decidiu dizer-lhe algumas palavras gentis. Não leve tudo muito a sério. Siga minhas instruções amanhã e tudo vai dar certo. Agora vá descansar um pouco. Assim que fizer login, vá para a loteira. Não entre na zona e espere por nós nos arredores. Não se aproxime muito da zona. Zona? Mira perguntou novamente. Você saberá quando vir. Mira assentiu e pediu licença. Enquanto caminhava de volta para seus aposentos, um sorriso amargo surgiu em seu rosto. Em toda a sua vida, esse cara foi o único homem a falar com ela com tanta indiferença. Os homens se apaixonavam perdidamente por ela, chamando-a de deusa do fogo e enchendo-a de bajulação, desesperados para ganhar ao menos um olhar. Ela havia se acostumado a isso.
A toda aquela admiração, a adoração, a ser colocada em um pedestal que ela nunca pedia, mas sempre aceitava. No entanto, aquele homem irritante e enlouquecedor, falava com ela como se ela fosse apenas mais um cara. Sem deferência. Sem bajulação. Sem palavras açucaradas para alimentar seu orgulho. Apenas a verdade fria e dura, despojada de qualquer sentimento. Ela não sabia dizer se gostava ou odiava. Deus vampiro mais forte. Capítulo 379. Terminei com você. Tem certeza de que quer que ela venha conosco de novo? Perguntou Kat. O pedido de desculpas dela pareceu sincero. Damon deu de ombros. Além disso, ela é amiga daquela lunática da Aurora. Kat suspirou. Você tem razão. Mera pode não ser exatamente nossa melhor aliada, mas a Aurora fez muito por nós. Serei eternamente grata a ela por ter ajudado você naquela época. Sim, ela definitivamente fez muita coisa. Damon engoliu em seco. Se ao menos Kat soubesse a verdade. Isso o trouxe de volta a outro assunto que precisava conversar com ela. Damon começou a suar novamente. Ele tinha quase certeza de que desta vez ninguém iria aparecer para salvá-lo. Ou será que iriam? Ele olhou para a porta novamente, mas ninguém mais estava entrando. Pare de ser um covarde, seu idiota. Ele se repreendeu e respirou fundo. Abriu a boca quando Kat pronunciou as palavras em sua mente. Tenho uma coisa para te contar. Aquele cara, com quem eu estava meio que namorando, entrou em contato comigo dentro do jogo hoje. Kat falou nervosamente. O rosto de Damon mudou. Certo. Você já estava namorando alguém. Ele repetiu as palavras dela distraidamente. Como ele está? Me avise se precisar que eu traga aqui também. Ele não sabia mais o que dizer. Parecia que estava pensando demais nas coisas por conta própria. Qual é o nome dele? Damon levantou a cabeça, forçando um sorriso, quando de repente um tapa atingiu seu rosto. Por que você está assim? Kat ficou lívida. Ela se levantou, tremendo, com os olhos marejados, e saiu furiosa do quarto. Então, voltou para o quarto e puxou Damon pelo colarinho. Você é um covarde, sabia? Por que diabos está agindo assim? Vai me entregar para outra pessoa sem mais nem menos. Você não se importa comigo? Damon congelou, encarando-a. Que diabos ela estava dizendo? Era ela quem falava do namorado. Como ele deveria reagir? A lógica soava lógica em sua mente, e ele abriu a boca. Você disse, mas então outro tapa o atingiu no rosto. Eu só estava saindo com ele para te deixar com ciúmes, seu babaca. Que droga, eu nem estava saindo com ele. Só o vi uma ou duas vezes, e deixei bem claro para ele que eu só queria que fôssemos amigos e que eu gostava de outra pessoa. Eu. Damon gaguejou. Sabe de uma coisa? Cansei de você. Cansei de esperar. Você até tem um noivo agora. Por que eu ainda importaria? A voz de Kat falhou na última palavra, mas ela apertou ainda mais o colarinho dele, seus olhos vermelhos ardendo de dor. Ela parecia pronta para chorar e despedaçá-lo ao mesmo tempo. A mente de Damon ficou em branco por um segundo. Isso não é. Ele começou, mas Kat o empurrou um passo para trás, suas mãos tremendo contra seu peito. Não. Não ouse mentir para mim, Damon. Eu estive te observando esse tempo todo. Você protege todo mundo. Você dá um lugar para cada um. Você até transforma inimigos em aliados. Mas eu? Sua voz vacilou enquanto novas lágrimas rolavam por suas bochechas. Você me afasta sempre que pode, como se eu fosse uma coisinha frágil em quem você não pode confiar para ficar ao seu lado. Outro tapa estava prestes a atingir seu rosto quando Damon finalmente a deteve, segurou sua mão e a puxou para perto de si. Você poderia parar com isso? Quanto você pretende me bater? Kat congelou no meio do movimento, sua mão firmemente presa na de Damon, seu corpo puxado para frente até que ela estivesse quase pressionada contra o peito dele. Sua respiração engasgou, seus olhos vermelhos se arregalaram. Por um momento, toda sua fúria e mágoa se misturaram em confusão diante da proximidade repentina. O olhar de Damon se fixou no dela, firme desta vez, sem o sorriso evasivo de sempre. Acha que eu não me importo com você? Que estou apenas te jogando fora? Kat, eu já te perdi uma vez e me arrependo todos os dias desde então. Nunca mais vou deixar isso acontecer. Sim, eu convidei seu namorado para este castelo, mas sempre planejei acabar com ele às escondidas. Ele deu uma risadinha maliciosa. Você é tão idiota. Kat riu. Damon a puxou para mais perto.
Por que você não me disse logo como se sentia? Por que passar por todo esse trabalho? Se você tivesse vindo até mim e me dado um tapa como fez hoje, tudo já teria se resolvido há muito tempo. Katy o abraçou com força, com lágrimas ainda escorrendo dos olhos. Eu sei. Sou burra. Não, tenho muitos amigos burros que dão conselhos idiotas. Damon deu um tapinha nela. Um sorriso gentil surgiu em seu rosto. Agora, quem é o idiota? Katy riu baixinho em meio às lágrimas, com o rosto enterrado no peito dele. Tudo bem. Nós dois somos idiotas, murmurou ela, com a voz abafada, mas calorosa. Suas mãos apertaram o tecido da camisa dele, como se temesse que, se a soltasse, ele pudesse escapar novamente. Os olhos vermelhos de Damon se suavizaram, a dureza neles se desvanecendo enquanto ele a fitava. Pela primeira vez, ele não sentiu necessidade de se impor ou se esconder atrás de sorrisos e evasivas. Simplesmente abraçou, o peso de anos de palavras não ditas finalmente saindo de seus ombros. Katy, disse ele baixinho, passando a mão pelos cabelos escuros dela. Ainda tenho algumas coisas para te contar. Katy inclinou a cabeça ligeiramente para trás, o rosto banhado em lágrimas brilhando na penumbra do quarto. Eu primeiro. Eu te amo. Damon congelou. Eu te amo, ela repetiu. Não porque você me salvou. Não porque você é forte. Mas porque você é você. Não sei se você acredita em mim ou não, mas eu te amo há muito tempo. Antes, você se tornou tudo isso. Antes, quando saímos para tomar sorvete sem o Marx saber. Antes, quando assistíamos a filmes de fantasma juntos até às 3 da manhã. Deus vampiro mais forte. Capítulo 380. Porque o universo me odeia tanto. O peito de Damon se apertou, o peso das palavras dela o atingindo como um martelo. Por um longo momento, ele simplesmente a encarou, os olhos vermelhos indecifráveis, a mão ainda presa em seus cabelos. As coisas que ela mencionou pareciam ter acontecido há muito tempo, como se tivessem acontecido em outra vida. Os dedos trêmulos de Katy envolveram o rosto dele, forçando-a a encontrar seu olhar tingido de vermelho. Ela sorriu em meio às lágrimas. Eu te amo. Seu grande idiota. Pare de me encarar assim e diga alguma coisa. Damon suspirou. Eu também te amo. Mas preciso te dizer, Katy não deixou falar. Ela se inclinou para mais perto, seus lábios pressionados contra os dele antes que as palavras pudessem sair de sua boca. O beijo não foi gentil, nem hesitante. Foi desesperado, feroz, como se ela estivesse despejando cada emoção reprimida, cada noite sem dormir e cada palavra não dita diretamente nele. Damon congelou no início, com a mente em branco, mas então seus braços a envolveram, puxando-a como se ela pertencesse ali e em nenhum outro lugar. Quando finalmente se separaram, ambos sem fôlego, Katy encostou a testa na dele, os olhos vermelhos brilhando de teimosia e determinação. Não ouse voltar atrás no que disse, sussurrou ela. Você disse, você me ama. Não vou deixar você fugir disso nunca mais. Damon assentiu. Não vou a lugar nenhum. Katy sorriu como um lobo e estava pronta para atacá-lo novamente quando sua mãe de repente apareceu. Damon, onde você estava esse tempo todo? Não acha que deveria vir conhecer sua mãe de vez em quando? Katy recuou tão rápido que quase tropeçou, com as bochechas em brasa. Damon, por outro lado, parecia que alguém tinha acabado de despejar um balde de água gelada em sua cabeça. Mãe, Damon começou, com a voz tensa, mas ela já estava marchando para frente, com as mãos na cintura e os olhos penetrantes se estreitando. Não me chame de mãe. Você desaparece por dias, nem liga, e agora está se escondendo aqui como uma estranha. Você tem ideia de como eu estou preocupada? A bronca dela foi interrompida no meio da frase quando seu olhar finalmente pousou em Katy, que ainda estava paralisada, o rosto mais vermelho do que uma joia de sangue fresco. A mãe dela piscou, depois ergueu uma sobrancelha, os lábios se curvando no tipo de sorriso malicioso que só mães conseguem exibir. Ah! Entendo. Viu o quê? Damon latiu, um pouco rápido demais, seus olhos vermelhos se arregalando de pânico. Nada, nada, disse a mãe em tom cantado, acenando com a mão. Só dois jovens sentados bem próximos, com os rostos corados, claramente discutindo assuntos sérios. Ela abriu um sorriso ainda mais irônico. Quer que eu deixe vocês dois sozinhos de novo? Katy enterrou o rosto nas mãos, gemendo. O corpo inteiro de Damon enrijeceu. Porque o universo me odeia tanto. De repente, ele deu uma desculpa de que precisava fazer algo importante e saiu dali,
aparecendo em uma varanda privativa a qual ninguém mais tinha acesso. A brisa fresca do oceano o atingiu no rosto. O sol estava apenas começando a nascer, espalhando leves traços de dourado e laranja pelo horizonte, pintando as ondas infinitas com fogo cintilante. Damon agarrou-se ao corrimão, deixando a pedra fria cravar-lhe as palmas das mãos enquanto admirava a vista. Não pretendia entrar num relacionamento naquele momento, pois isso poderia complicar as coisas, mas não conseguia exatamente ignorar ou rejeitar a confissão dela. Bem, parecia que ele estava em um relacionamento agora. Estava tudo bem. Ele tinha quase certeza de que estava pensando demais. Ser um bom namorado não poderia ser tão difícil, não é? Mesmo que fosse durante o apocalipse. Damon soltou uma risada seca e baixinha. Então, sacudiu a cabeça e ativou sua tatuagem, teletransportando-se imediatamente de volta para o mundo do jogo. Ele não tinha tempo para se distrair tanto. Precisava de força e poder para proteger as pessoas que amava e, para isso, precisava voltar imediatamente ao jogo. O mundo ao redor de Damon se distorceu enquanto sua tatuagem brilhava em vermelho, puxando-o de volta para a Terra Online. Ele então se teletransportou novamente para o Salão Sangrento e encontrou o caminho para uma das salas de treinamento. Era hora de começar a trabalhar em sua próxima evolução racial, de acólito sangrento para especialista sangrento. Damon pegou uma pedra da evolução e apertou. A pedra desapareceu imediatamente em sua mão, dissolvendo-se em fragmentos de energia. Ele se concentrou e tentou prestar atenção a essas pequenas explosões de energia quando, de repente, uma notificação do sistema o interrompeu rudemente. As notificações do sistema normalmente não faziam isso. Então, Damon ficou um pouco chocado. Ele abriu para verificar. Ding! A absorção da pedra da evolução falhou. Ding! No momento, você não consegue progredir na sua evolução racial. Os olhos vermelhos de Damon se arregalaram ligeiramente. Ele não esperava por isso. Seria por causa de seu núcleo de mana primordial. Ele não seria capaz de evoluir sem resolver isso. Ele pensou por um momento antes de suspirar. Seu corpo inteiro era uma bagunça. A instabilidade de sua linhagem, seu núcleo de mana primordial. Todas as suas forças também eram suas bombas relógio. Nesse ritmo, ele simplesmente ficaria preso na mesma condição. Ele precisava chegar às terras sangrentas e encontrar uma técnica de cultivo da alma para ontem. Certo. Chega de desvios. Damon soltou um suspiro. Logo após atingir os alvos mais fáceis na zona abissal, ele estava indo direto para as terras sangrentas. Ele então se levantou e começou a praticar algumas de suas habilidades enquanto o relógio zerava o tempo. Finalmente, chegou a hora do show. Damon voltou para a sala do trono, onde Erin, Elora, Teutorne e Riven já o esperavam. 3 deles totalmente preparados com uma determinação feroz nos olhos, enquanto o último, naturalmente, parecia uma grande confusão nervosa. Damon ignorou o sujeito e seu apelo silencioso para ser deixado de fora da expedição. Ele então abriu um portal de sangue para uma das cidades próximas à Loteira. Vamos. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.